Mais um vídeo de Champions League e mais uma classificação do Madrid. É simplesmente bizarro o que o Real Madrid faz em Champions League. E o nosso Vinícius Júnior, hein? Quer ver a análise do jogo? Se inscreve aí, deixa o like e bora pro vídeo. Enfim, indo pra quem não sabe, né, o Atlético de Madrid venceu o Real Madrid na etapa regulamentar com gol relâmpago do Gallagher aos 36 segundos do primeiro tempo. Entretanto, o Real Madrid venceu o time do Atlético de Madrid nas penalidades máximas, né? E se tu for checar, assim, o jogo foi um tanto quanto equilibrado. Basicamente, o Atlético de Madrid abdicou, apesar de estar em casa, ele abdicou da bola, deu a bola pro Real Madrid, não deu espaço do campo pro Real Madrid, enfim, conseguir desempenhar o seu melhor futebol, que quando ele tem amplitude, pro Vinícius Júnior driblar, o Mbappé correr, etc, etc. E até é verdade, mereceu bem mais a vitória do que o Real Madrid, né? Enfim, forçou o Courtois a fazer mais defesa, na minha humilde opinião, né? Tanto que deu 3 defesas pro goleiro do Atlético, né? O Oblak contra 7 do Courtois. Só que o futebol é o futebol, né? E quem sagrou-se campeão é o Real Madrid. Que assim, eu não posso mostrar as imagens por conta da UEFA, né? Mas pra quem não viu, ambos os times, Real Madrid e Atlético de Madrid, erraram apenas uma unidade de pênalti. Entretanto, apesar de ambos terem perdido apenas um pênalti, quem foi eliminado foi o Atlético de Madrid. Porque no pênalti do Julián Álvares, algumas coisas bizarras, o jogador, ele acerta a bola com os dois pés durante a batida, né? Ele acerta primeiro com o pé esquerdo e depois com o pé direito. Então isso é anulação de pênalti. Isso tá na regra. Isso tá previsto na regra, né? Mas uma coisa tão improvável, tão rara de se acontecer que, cara, é realmente uma... É só Real Madrid na Champions que explica, certo? Como o nosso querido Real Madrid Mil Grau postou, pô, eles tomam gol aos 28 segundos de jogo. O Vinícius Júnior perde pênalti ao longo da partida que eu já vou mostrar pra vocês. Deu, tipo, tudo errado. O Real Madrid não conseguiu jogar futebol. E o Álvares, cara, ele acerta o pênalti. E ele ainda perde o pênalti. O Real Madrid é classificado, olha só. Essa imagem do Julián Álvares batendo o pênalti, não sei se dá pra notar, mas o pé de apoio dele na esquerda aqui, ele basicamente dá um toquinho na bola que faz ele bater tudo torto, assim, a bola entra, mas só sobe muito. Então assim, isso não é legal, né? Na regra não pode, então se a regra não prevê, então tá certo. A anulação está certa, eu vi algum choro nas redes sociais sobre isso. Eu até, sendo bem honesto, eu tava... Enfim, eu gosto do Atlético de Madrid até um pouquinho, né? Então eu acho que o trabalho do Simeone, ele merecia uma classificação pra cima do Real Madrid, mas é isso, cara, a regra do jogo é clara, e pô, esse pênalti foi bem, repito, bem anulado. E daí com o nosso querido ídolo Vítor Sérgio Rodrigues, que basicamente eu trago um tweet dele todo dia aqui, quase, cara. É normal um jogo de futebol ser decidido no detalhe. A impressão que na Champions League o detalhe flerta, namora e casa com o Real Madrid. Que, pô, a gente tá vendo isso nos últimos anos, né? Quem se lembra, veja bem, quem se lembra daquela Champions League da Real Madrid e PSG nas oitavas, com o PSG de Neymar, Messi, enfim, Mbappé, eles espancam e cospem no Real Madrid as oitavas inteiras, jogam dos 180 minutos, eles jogam melhor 160 pelo menos, e quem que é eliminado? PSG. Aquele Chelsea nas quartas também ganha, joga muito melhor que o Real Madrid. Quem passa? Real Madrid. Manchester City joga extremamente melhor, ele é uma virada relâmpago histórica do Rodrigo. Quem que passou? Real Madrid. Na final, quem jogou melhor? Liverpool ou Real Madrid? Liverpool amassou, melhor atuação da história do Courtois. Quem ganhou? Real Madrid. Então assim, a impressão que fica de fato é que sempre na hora do detalhe, que o futebol é um jogo de detalhes, o futebol é um jogo que pelo seu caráter coletivo, são 11 jogadores, tem muitas variáveis, né? Às vezes o melhor time pode jogar pior, etc, né? Só que a impressão que fica é que realmente na Champions League, e aí entra aura, entra camisa, entra, enfim, fatores ponderáveis e imponderáveis, a impressão que fica é que sempre que tem algum detalhezinho no jogo, sempre que a sorte pesa para algum lado, a sorte sempre pesa pro Real Madrid. Como explicar isso, quais são as razões, realmente não sei se é a camisa, mas o fato é, Real Madrid na Champions League é um casamento perfeito. Jogando bem, jogando mal, esse time vai lá e passa, classifica e sempre periga chegar nas semifinais, pelo menos da Champions League. É uma coisa de maluco, é brutal. Pensa nos últimos anos, cara. A gente tem a vitória em 14, tem vitória em 13 e 14, vitória em 15 e 16, 16 e 17, 17 e 18, 21 e 22... 23, 24, é muita Champions League pro Real Madrid, cara, é uma coisa de maluco. E falando nessas outras Champions League, né, o Real Madrid venceu todos os mata-matas de Champions League que disputou contra o Atlético de Madrid no século. São 2 finais vencidas, temos semifinais. Cara, o Real Madrid, meu Deus, ele pega o Atlético de Madrid, que é rival da minha cidade, e são jogos equilibrados, né? Vários desses jogos, um jogo decidido no último minuto, ali numa cabeçada do Sérgio Ramos, tem jogo indo pras penalidades, mais de um, né, 2 jogos. São confrontos difíceis, não são confrontos fáceis de forma alguma. O Atlético de Madrid, ele consegue ser páreo pro Real Madrid. Ele para a máquina de gols com o Real Madrid, mas ele não consegue. O Simeone, ele ainda tem esse grande fantasma no currículo que ele basicamente apanha, lutando muito, mas ele apanha pro Real Madrid, sempre. Pelo menos quando se trata de Champions League. E falando em Champions League, o senhor Champions League da atualidade, o Vinícius Júnior, que, pô, desde que ele estreou pelo Real Madrid e maturou lá na 21-22, na temporada 21-22, eu acho que ele nunca tinha feito um mata-mata ruim, né? Ou seja, 2 jogos ruins contra a mesma equipe, mas aconteceu. Pela primeira vez o Júnior fez um mata-mata ruim pelo Real Madrid. Um mata-mata coroado por um erro de pênalti
crasso. Não sei se eu posso lançar o vídeo, mas cara, o Vini vai pra bola, né? Ele isola a bola. Ele erra a altura, ele erra... Deixa eu ver aqui, ó, rapidão. Ele erra a altura, ele erra tudo. Isso no tempo regulamentar. O Vinícius Júnior poderia ter vencido a classificação pro Real Madrid muito mais cedo, mas ele perdeu a bola decisiva. Ele foi apagado nos confrontos. Dito isso, já estão querendo jogar o Vinícius Júnior pra Cristo. Não, o Vinícius Júnior, apesar de não ter jogado bem esses 2 jogos, ele tem muito crédito com a torcida. É muito gol decisivo, é muita assistência decisiva, é muita participação, é muita, enfim, influência no jogo do Real Madrid nas últimas competições. Então, dito isso, calma. Críticas do Vinícius Júnior, tem uma galera que sai do esgoto pra criticar, calma. É só apenas 2 jogos, esse não é o natural do Vinícius Júnior. Esse é a exceção. A exceção à regra que aconteceu contra o Atlético de Madrid. Normalmente ele vai desempenhar bem, etc. Então vamos ver o que o Vinícius Júnior apronta no próximo jogo, mas se tudo manter-se no padrão Vinícius Júnior, a ideia é que ele volte a meter gol, volte a meter assistência, etc. Não foi só o Vinícius Júnior, tá? O Valverde fez uma partida ruim hoje, o Courtois salvou, o Mbappé fez uma partida apagada, apesar que ele faz um lance muito bonito pra ganhar os pênaltis, né? Então, assim, tem um crédito do Mbappé. Rodrigo apagado, etc. No geral, o time do Real Madrid, o time merengue, não fez uma partida muito boa, não. Mas passou, que é isso que importa. E falando sobre passar, agora o Real Madrid pegou o Arsenal nas quartas de final, né? Que é um jogão. Jogo difícil. O Arsenal foi uma das melhores campanhas da primeira fase, né, da Champions League. Só que não vem tão bem na Premier League, é verdade. Então assim, e também o Liverpool, que era a melhor campanha, foi eliminado pro PSG. Então isso não quer dizer necessariamente muita coisa, né? Sim, o Real Madrid tem muita tradição na Champions League. O Arsenal não tem muita. Pra não dizer não tem tanta, né? Porque ele não venceu nunca, né? O Arsenal é um gigante que não tem Champions League. Então é um jogo que, se for dar a lógica, se a camisa pesar, vai dar Real Madrid. Mas, deve ser dito, a volta, vulgo ledo engano, é no estádio do Arsenal, não no Bernabéu, né? Então o fator casa pode ser decisivo. Mas de qualquer forma, eu gosto de, enfim, pensar e projetar, cara. Você vê o Real Madrid de um lado da chave e você vê o Barcelona de outro lado da chave. Ou seja, bem dizer, um eventual confronto entre essas duas equipes só pode ocorrer na final. Uma final que seria histórica, o Barcelona, Hansi Flick, o Real Madrid, que é ganhador de 2 dos últimos 3 títulos de Champions League, com Mbappé e Vinícius Júnior, né, os melhores jogadores do mundo, né, pelo menos em nome, né. Cara, seria uma coisa de maluco. E eu acho que essa temporada tem... O Barcelona, pra mim, entra como favorito contra o Borussia. Eu acho que o Barcelona, no eventual jogo contra o Bayern de Munique, como já vimos na fase de grupos, o Barcelona tem condições de chegar na final, sim. O Real Madrid, se pega o Aston Villa, passa. Se pega o PSG, tem um pouco de dúvidas, mas acho que passa contra o PSG. Eu vejo o caso de jogo do Real Madrid jogando bem contra o time do PSG. Pra mim, vai ser difícil contra o Arsenal. O Arsenal é enfim, é uma pedrada, né? É um time pedreira com toda certeza. Mas estamos chegando numa região que já podemos começar a sonhar com o Real Madrid e Barcelona na final da Champions League. Que jogaço seria, não é mesmo? E é um jogo que até poderia decidir a bola de ouro. Rafinha, Vinícius Júnior, Rafinha, Mbappé e Yamal. Enfim, só o tempo dirá. O que achou da minha análise, mano? Real Madrid mereceu chegar? Mereceu passar no confronto? Por favor, comenta aí que sua opinião é muito válida pra mim. Além disso, se inscreve aí e dá like no vídeo que me ajuda demais, cara. Eu posto vídeo todos os dias apenas pra você, então me dá uma moral. Dito isso, um beijo, um queijo e, cara, o YouTube, acho que você mesmo vai gostar de ver esse vídeo aqui, então assiste aí.